adolescentes, tá bom? Os adolescentes podem vir à vontade, com segurança, com distanciamento e também, principalmente, com a palavra de Deus, tá? Eles estão trabalhando um novo tema, chama-se identidade. E aí você, adolescente que está aqui, ou você que é pai de adolescente, quarta-feira às 20 horas. Quinta-feira de manhã é o horário da igreja orar novamente. Nós voltamos com a nossa reunião de oração às 6h30. Então, das 6h30 da manhã até às 7 horas, 30 minutos fechados para a gente poder louvar, ouvir a palavra, compartilhar nossos pedidos e voltar para as nossas atividades do dia a dia e também da semana. E a nossa Festa das Nações, semana passada já aconteceu, você veio aqui para participar com hambúrguer e batata frita e o nosso combo, né, com refrigerante também. E agora, sábado agora, é a vez do yakisoba. Mas como o yakisoba é um produto que nós não podemos deixar faltar para quem vem buscar na hora, e não podemos deixar sobrar porque não tem como reaproveitá-lo depois, então nós precisamos fazer a venda antecipada. Então nós não venderemos yakisoba no dia da Festa das Nações, nós apenas venderemos antecipadamente. Então você pode comprar hoje aqui no culto, tá? Ali no balcão de informações, pode comprar durante toda a semana na secretaria, ou com algumas irmãs da igreja que já estão autorizadas também a fazer a venda e levar até você o ticket. Então você pode procurar pessoas também da comunidade para poder fazer isso, mas precisa ser antecipado. Não deixe para o dia, porque no dia não estará sendo vendido yakisoba, só antecipadamente. Não são muitos que nós estamos preparando, então corre lá para garantir o seu. Só que no sábado à noite a gente vai ter um combo para criança, porque muitas crianças não comem yakisoba, e também tem alguns adultos que também não comem yakisoba, não é verdade? Então o que a gente vai fazer? Vai ter um combo kids, cachorro quente, batata frita e refrigerante, para as crianças comprarem aqui no caixa. Então o caixa estará aberto no dia, não para vender yakisoba, mas para poder vender para as pessoas que não estão adeptas à comida japonesa, né? Possam também adquirir cachorro quente, batata frita e refrigerante, beleza? E é a nossa Festa das Nações, a gente está fazendo drive, há uma inovação acontecendo e nós estamos felizes de poder participar disso com você e com a nossa igreja. Você que está aqui e você também que assiste pela internet. E por falar nas nossas crianças, no domingo pela manhã, nós vamos ter na nossa celebração Kids tradicional, mas você, papai e mamãe, precisa fazer a inscrição dele até sexta-feira, às 17 horas. Então você tem amanhã, até sexta-feira, às 17 horas, para fazer a inscrição do seu filho, para participar da celebração Kids, porque a gente tem vagas e números de cadeiras limitadas, diante do momento de pandemia que vivemos, tá bom? E no domingo nós vamos começar uma nova série de mensagens. Você que estava acompanhando a gente, o Peregrino, que ficamos 3 meses conversando sobre essa jornada da vida cristã, agora chegou o momento de a gente falar um pouco sobre a igreja, e vamos falar sobre o que nós precisamos saber a respeito desse corpo de Cristo, o que nós precisamos entender sobre ela, e vai ser a partir de domingo. Convidamos vocês para participar conosco. Igreja, o que nós precisamos saber sobre o corpo de Cristo é nesse domingo. E nesse momento eu quero convidar você a, mais uma vez, por gentileza, ficar em pé, e nós vamos devolver os nossos dízimos e ofertas. Coloque em pé, por gentileza. Aqui estão à frente as nossas urnas. Se você veio preparada e veio preparado para ofertar, seja bem-vindo. Caso você não veio preparado, não se constranja com isso, haverá uma nova oportunidade que você possa fazer conosco. Enquanto cantarmos essa canção com muita alegria, nós vamos devolver os nossos dízimos e ofertas aqui à frente. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou
vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Senhor, te agradecemos pela tua bondade, pela tua forte mão que nos sustenta todos os dias. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Sonhos, sonhos de Deus, oh, Ele está com você. Aleluia! Engrandecido é o nosso Deus, maravilhoso. Oh, Pai, nós te pedimos nesse momento, abra os céus, Senhor. Venha, Pai, venha com intensidade neste lugar, que os nossos corações estejam preparados para dizer: Tu és bem-vindo aqui, Pai. Oh. nossos corações, toma direção.
fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, te desejamos, Deus, vem, vem. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, seu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Vem soprar neste lugar, vento do Espírito. Vem, invade esse ambiente, Espírito Santo. Esse é o nosso desejo. Nós te queremos mais, mais, mais. Te queremos mais. Te queremos mais. Espírito Santo, quebra toda barreira, todo empecilho. Oh, nós te desejamos. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados cante, os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, queremos ter limites quando entramos na tua presença. Nós não queremos ter um freio quando nós estamos diante de ti. Mas
estejamos vendo. Nós cremos que o Senhor é o Deus que constrói, o Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que não existe, aquilo que parece impossível, aquilo que parece difícil demais, humanamente falando. Tu és um Deus sem limites, não há limites para ti. Oh, e nós depositamos toda a nossa fé e confiança em ti, Jesus. Amém. Eu não sei se você sente nesse lugar os céus fechados, mas nós vamos orar agora. Nós vamos pedir que os céus se abram. Perdão interromper esse momento, Ministério de Louvor, mas Senhor, se há o céu fechado sobre nós, nós pedimos agora em oração que eles se abram, Pai. Que se abram os céus sobre as nossas vidas essa noite. Eu não sei quanto a você, mas eu sinto agora o céu fechado, um lugar carregado. Mas eu peço que a glória do Senhor venha sobre nós. E o Ministério de Louvor vai cantando isso aí, ó, dizendo que os céus fechados se abram agora. Não no nosso louvor, não na nossa força, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, se há alguma amarra, se há alguma tranca essa noite, se há alguma barreira nesse lugar, nós pedimos que o Senhor quebre agora, desfaça agora, rompa agora. Nós queremos os céus abertos, nós queremos, ó Deus, a glória do Senhor manifestando em nosso meio, porque a nossa fé, a nossa esperança não se põe nesse púlpito, não se põe num pregador, não se coloca numa congregação, se põe no Senhor. Então move sobre nós, Senhor, sobre nós. Vamos declarar isso juntos. Declare os céus, e os céus fechados se abram. Teu reino venha sobre nós. Nossa fé e esperança só em ti, Deus, só em ti. Mova a tua mão, venha a tua glória sobre nós, oh Deus. A nossa fé só em ti está, Senhor. Grande Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Deus, eu quero pedir essa noite céus abertos. O Senhor tem uma palavra, o Senhor tem um milagre, o Senhor tem uma obra essa noite. Abra o céu, Senhor. Rompe e envergonhe o inimigo nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, equipe de louvor, por isso. Glória a Deus por esse momento, a gente poder declarar juntos: os céus fechados se abram, porque nós precisamos permanecer firmes nesse lugar onde Deus tem preparado para nos derramar bênçãos e para também nos dar vitória, irmãos. A gente não pode se remover dali, a gente não pode aceitar menos do que a presença e a glória de Deus sobre a nossa vida, porque a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo de número 4, que nós devemos chegar com confiança na presença de Deus, ou seja, com a segurança de que Ele está ali para nos atender, para nos ouvir. Se você veio com uma sensação de que os céus estão bloqueados, que essa noite, em nome de Jesus, isso possa romper para você experimentar a glória de Deus e os céus abertos, que é o que nós buscamos aqui nesse lugar, e que é só a palavra e a presença de Jesus que podem trazer isso na nossa vida. Nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens nas terças-feiras, que tem por título Sejam Firmes. Aliás, firmeza é uma das coisas que mais são necessárias quando a gente experimenta a paternidade. Eu sempre digo que a paternidade é um dos maiores presentes que eu recebi na minha vida. E a paternidade é um dos maiores significados e as maiores experiências com Deus vem da minha experiência paternal com os meus 2 filhos. E eu acredito que eu seja muito melhor pai do que pastor, inclusive, de tanto que isso me agrada, de tanto que essa questão de ser pai traz tantas experiências. Mas tem uma coisa que a gente precisa ser com os filhos: firmes. Estou assim acostumado e habituado a receber situações de gabinete onde as pessoas vêm dizendo: olha, pastor, não sei o que eu faço com o meu filho, não sei o que eu faço com a minha filha. Ela tem demonstrado isso, e na maioria dos casos é falta de firmeza. Tudo que as crianças esperam de nós é a firmeza. Mas o que acontece? A gente vai fazendo pequenas negociatas, algumas concessões, a gente vai ajustando e equalizando as coisas no meio do caminho. Quando a gente vê, a gente já abriu todas as portas para que as coisas ruins chegassem, ou aquelas que nós não gostaríamos que acontecessem em um tempo mais curto, se aproximassem. A minha filha, quando tinha uns 8 anos de idade, começou aquela vida escolar, ela disse: pai, eu quero um WhatsApp. Eu tinha um celularzinho para ver os vídeos,
E como a toda criança que é a geração digital, muita facilidade com as redes, muita facilidade com esses recursos. E eu disse para ela, não, filha, só com 12 anos que você vai ter o WhatsApp. Inclusive, se eu não me engano, o WhatsApp ele é proibido para menores de 16, se eu não me engano, que eu vi a classificação dele lá, ou não sei se ele já é livre, mas eu falei para ela, não, menor de 12 anos você não vai usar, só com 12 anos. E chegou aos 9 anos, e todas as amiguinhas na sala tinham WhatsApp, aos 10 anos todas as amiguinhas, os amiguinhos já tinham, e agora ela está aos 11 anos, e aquela vontade de voltar atrás na conversa e falar, olha filha, para falar a verdade, eu estou até com dó de você, vai lá, vamos colocar um WhatsApp no seu celular. Às vezes até a gente que acha mais confortável, quer sair, fala assim, olha, bom, você fica em casa com o WhatsApp, a gente fala o tempo todo, faz chamada de vídeo, se for preciso. Bom, eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim para o seu filho, eu só não gostaria para a minha, então você não precisa tirar isso como critério, falar, olha, o pastor está dando um sermão sobre como usar o WhatsApp criança. Não, isso é uma coisa particular minha. O que eu quero compartilhar com você é que, por muitos momentos, essa firmeza me faltou. Aquela tentativa de abrir concessões, abrir exceções. O pai vai viajar, então vamos colocar agora, só por esse período? Não, é melhor não colocar, porque depois de colocar não tira mais. Então, sabe, essas pequenas conveniências, essas pequenas concessões que a gente vai ajustando, quando a gente percebe, já fizemos muitas negociações, estamos muito longe do propósito inicial. Eu nunca me esqueço de uma situação que nós tivemos que acompanhar um bom tempo atrás, de uma mãe que fez pequenas concessões para que o filho pudesse pegar o veículo antes dos seus 18 anos. Você sabe que eu sou um crítico muito cruel dessa atitude que, infelizmente, em cidade pequena acontece de uma maneira mais comum do que deveria. E, pela minha própria experiência com essa situação, eu continuo ainda afirmando essa situação. E a mãe foi abrindo concessões, você já sabe dirigir aos 15, você já tem grande segurança aos 16, você já sabe fazer boas manobras aos 17, então agora você dirige para a mãe. E claro que ele dirigia com segurança, com cuidado, mas um dia alguém atravessou a preferencial dele. Ele estava certo, mas errado, dirigindo antes da maioridade. Resultado disso, a mãe teve que ir naquele momento, ela teve que comprar o policial, ela teve que negociar com o camarada que estava lá e que disse para ela, olha, eu vou dar boletim de ocorrência, vou prestar queixa, se você não fizer isso. E aquela negociação, ela teve que gastar um grande dinheiro para aquilo. 3 meses depois, ela foi procurar novamente ajuda, porque todos estavam atrás dela de novo para tirar mais um pouquinho de dinheiro, porque não era o suficiente quando foi feito aquele acordo no calor do momento. 6 meses depois, as coisas continuavam, e agora o negócio tinha ido já para juízo, porque a pessoa entrou com a denúncia. Então, pequenas concessões trouxeram uma grande tragédia para aquela família. Pais precisam de firmeza para que aquilo que eles decidiram fazer por seus filhos não sejam negociados por pequenas conveniências e depois transformados em grandes desastres. Então, o que eu queria dizer para você é que, enquanto nós não formos firmes, enquanto nós não tomarmos posição, pequenas concessões podem trazer grandes consequências que a gente não está nem preparado para encarar. Quando eu olho para isso, eu vejo talvez o seu rosto, de pessoas que estão na internet agora compartilhando, e olho também para a minha história, e a gente começa a se perguntar, e se eu não tivesse feito aquela concessão? E se eu não tivesse dado a chave do carro? E se eu não tivesse atendido aquela ligação? E se eu não tivesse aceitado aquela proposta? Porque muitas vezes a gente faz pequenas concessões porque a gente imagina que aquilo é inocente, inofensivo, irrisório. Então a gente simplesmente fala assim, é só um flerte, é só uma paquera, é só um namorico, é só um ficante, é só um final de semana com os amigos, não é só um tapinha para a gente poder relaxar um pouco juntos, não é só uma experiência, não é só uma quantia, não vai ser só durante esse mês, não vai ser só durante a minha despedida de solteiro, não vai ser. E a gente vai fazendo essas negociações, quando a gente vê, a gente abriu todas as portas para perder os benefícios da firmeza, da posição e de ficar naquele lugar onde Deus chamou a gente para ficar e não negociar. Mas cuidado, hein? Existe uma diferença entre firmeza e teimosia. Firmeza é não abrir mão daqueles valores que são inegociáveis. Firmeza é não remover marcos antigos que vão trazer para você bênção, frutificação, prosperidade e alegria. Firmeza é você não negociar nenhum tipo de proposta momentânea para trocar aquilo que é eterno na sua vida. Isso é firmeza, é não negociar coisas maiores do que você por momentos passageiros. Por exemplo, Esaú.
Esaú tinha a prioridade de ser o herdeiro de mais da metade do bem do seu pai Isaac. Quando ele chegou com fome, o Jacó falou: está com fominha? Então vende seu direito de primogenitura. O Esaú falou: para que me serve direito de primogenitura? Eu vou morrer de fome. Então toma logo isso aí, direito de primogenitura, eu não quero saber disso. Faltou a firmeza, abriu mão do seu maior valor, pagou um preço tão pesado que hoje as pessoas conhecem o Deus de Israel como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não conhecem o Deus de Esaú. Por pequena concessão de dar o seu direito de primogenitura, por um momento casual. Pequenas concessões são iguais a grandes desastres. Eu não sei quantas aberturas você tem feito para negociar com o pecado, quantas negociações você tem travado com o diabo, e quantas negociações com esse mundo terrível que quer te afastar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantas negociações. Agora, o que nós precisamos entender é que, se nós não mantermos posição, tampouco receberemos suas recompensas. Se nós não mantivermos firmes, perseverantes, tampouco receberemos as boas consequências e os bons resultados disso. E cuidado em você trocar a firmeza pela teimosia. E aí você está numa coisa errada, que não vai dar certo, que só traz prejuízo, que só traz problema, que está dando sinal de falência, e você continua ali dizendo: não, eu vou manter firme. Isso não é firmeza, isso é teimosia. Saber a diferença entre firmeza e teimosia é discernimento. E isso só se recupera, ou só se acha, na presença de Deus, irmãos. Não é consultando horóscopo, não é fazendo leitura de mão, jogando cartas, fazendo búzios. Não é desse jeito que a gente, consultando o vidente, pedindo para um pastor orar e falar: pastor, dá uma revelação de Deus para mim. Não, irmãos, isso é altar de Deus, onde eu sei o que é firmeza, que eu não posso abrir mão, e o que é teimosia por causa da minha imbecilidade, arrogância e egoísmo. Onde você está hoje? Está na teimosia de algo que está acabando com a sua vida e destruindo sua história? Ou está na firmeza de algo que você está pagando um preço alto, onde todo mundo diz para você: abandona isso, rapaz, você está sofrendo sozinho, vem para a massa, todo mundo faz isso, e ainda vai receber uma recompensa muito grande por essa atitude. Qual lado nós estamos? Do lado da firmeza ou do lado da teimosia? Bom, eu não quero falar sobre teimosia hoje, eu quero falar só sobre firmeza. E para isso eu trouxe um texto maravilhoso, um texto que fala sobre 3 jovens. Difícil a gente aprender com jovens, né? Mas é o que a Bíblia traz. 3 jovens decididos, perseverantes, convictos, que não trocaram suas crenças, não negociaram seus valores, não venderam seu prato de lentilha e nem trocaram a sua alma com o diabo, mas gente que se posicionou e pagou um preço alto por isso, mas teve uma grande recompensa. Quem são eles? Bom, os nomes são diferentes, mas talvez você já ouviu falar em algum momento da sua vida: Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens na Babilônia, que eram judeus e estavam exilados, escravizados pelo sistema tirano de Nabucodonosor, são cruelmente capturados diante de um X9 que fala, de um dedo duro, que falou que eles não estavam se curvando diante de uma grande estátua de Nabucodonosor. O texto é rico, então eu quero passar com você aqui, passo a passo, para a gente aprender alguns detalhes com ele, para a gente manter o nosso coração firme e nunca mais tomar uma decisão de abrir pequenas concessões para experimentar grandes desastres. Bom, a história começa assim: Nabucodonosor é a figura do rei tirano, déspota, um rei cruel, que oprime todas as nações ao redor dele. Tudo centraliza na Babilônia. Então vamos já traduzir isso. Nabucodonosor é a figura do mundo, queridos. Nabucodonosor é a figura desse sistema que nós vivemos, que centraliza tudo no prazer, no poder e no sucesso, que centraliza tudo no hoje, no aqui, no agora, no vantagismo, no pecado. Esse é o sistema de Nabucodonosor, de Babilônia, que a gente está debaixo ainda. Obviamente nós não temos um rei tirano, obviamente nós não temos um despotismo sendo instalado aqui na nossa nação, mas a grande verdade é que há um sistema estrutural de injustiça, de pecado, de opressão no nosso mundo, que beira a presença de Nabucodonosor. É como se ele estivesse por detrás de tudo isso, ainda maquinando e manipulando os nossos valores, crenças
e respostas que nós estamos vendo nesse mundo. E é muito interessante como isso acontece, porque o Nabucodonosor, ele não se sustenta em criar uma imagem tirânica, ele precisa fazer ameaças. E ele não somente faz ameaças, ele cria situações para que você possa ser oprimido pela sua tirania. O Nabucodonosor estava lá e disse: vou fazer uma estátua minha, né? Esse negócio de gente megalomaníaca, que gosta do seu ego lá em cima. Eu vou fazer uma estátua. E fez uma estátua de aproximadamente 12, 13 andares. Essa estátua gigantesca, ele colocou bem no centro da Babilônia. E ele pegou e disse, através de um arauto: a partir de agora, vocês terão que fazer assim e assim diante da minha estátua. Bom, Nabucodonosor é a figura desse mundo que oprime, que tiraniza as nossas escolhas, que penaliza a nossa alma, dizendo: você é crente, você está na igreja agora, você quer viver certinho. Esse é o Nabucodonosor. Esse é o mundo que nós vivemos. A estátua é o ídolo que a gente se curva, é o ídolo que a gente se submete, é o ídolo que a gente não resiste. Ele pode ser o sexo, ele pode ser o prazer, ele pode ser o poder, ele pode ser a mentira, pode ser o adultério, ele pode ser o engano, pode ser o desejo de tirar vantagem dos outros, ele pode ser de diversas maneiras. A estátua de Nabucodonosor ocupa espaços diferentes do nosso território emocional e espiritual, e cada um aqui tem o seu próprio desafio de enfrentá-la. Eu tenho a minha, você tem a sua, e ela fica gritando o tempo todo: se dobre, se curve, se submeta, abra mão, negocie comigo, faça concessões comigo. Nabucodonosor é o rei tirano que estabelece ídolos para que a gente se dobre, se curve e perca a nossa posição e nossa firmeza em Deus. E quando Nabucodonosor faz isso, vem um arauto, o arauto é o proclamador, e grita em alto e bem bom som, em Daniel capítulo de número 3. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha de chamas. Esse é o sistema presente que a gente vive hoje. Eu gosto da Bíblia porque ela não é um livro de 4.000 anos atrás, irmãos, desatualizado. Você enfrentou isso essa semana. Você enfrentou isso na universidade. Enfrentou isso no seu trabalho. Se você não se dobrar à estátua, você está perdido. É como aquela jovem que sai dos cuidados familiares, do cuidado da igreja, e vai estudar numa universidade promíscua, cheia de ateus boçais, que não tem nenhum tipo de pudor para falar de religião, ou para falar de crenças pessoais, e que ofendem o tempo todo dizendo: você vai querer ser crente aqui na UEL? Para com isso. Você vai querer agora dar um de cristão no meio? Para com isso. É muito interessante que há uma ameaça dizendo: se você for cristão aqui, os professores não vão dar nota boa para você. Se você decidir por defender uma tese ou um tema que tenha qualquer viés de crença pessoal ou religiosa, a banca vai cair matando em você. Ou seja, esquece esse negócio, venha conosco, vamos fumar uma maconha ali no intervalo e vamos seguir a nossa vida em frente, porque na verdade esse negócio de Deus está por fora. Essa é a realidade. Eu não estou contando nada do que eu estou imaginando, eu estou contando algo do que eu ouço, do que eu, de alguma maneira, vivencio com pessoas sinceras que sofrem com esse tipo de reprimenda. Gente que olha para você no trabalho e fala: se você continuar desse jeito, você nunca vai chegar lá. Gente que olha para você e fala assim: você, lavando, passando e cozinhando, enquanto teu marido está fazendo isso, se dobra a Nabucodonosor, deu troco. É a estátua o tempo todo clamando, gritando, berrando, a plenos pulmões, dizendo: se dobre, se curve, porque senão você vai ser jogado na fornalha, você vai ficar para trás. Minta, se antecipe, mostre a sua coragem, vai lá e fica com aquele menino, vai lá e deita na cama com aquela, conquista aquele outro, vai lá e mostra que você pode, porque senão você vai ficar na fornalha, e na fornalha é um lugar muito cruel, muito ruim de ficar. Então anda, avança, vai adiante, tenha coragem. Nabucodonosor e o seu sistema mundano adora impor ameaças a você. Vai ficar para titia, hein? Olha lá, já é o segundo casamento e não está dando certo, hein?
Olha aí a sua vida como é que está, depois de 30 anos trabalhando na mesma empresa, olha só, vai nessa, vai tentando ser o funcionário exemplar, olha o que o teu patrão fez com você. Nabucodonosor grita o tempo todo, para com isso, se dobra a estátua, porque senão você vai para a fornalha. Negocie, abre exceções, faça concessões, é só por um dia, é só por uma semana, é só um gole, é só um trago, é só um cheiro, é só um pouquinho, só isso. E a bobagem está feita, e muito mais do que a fornalha, que a gente acha que está escapando, a gente está indo para a condenação do fogo do inferno, que é muito pior do que uma fornalha acesa e bem quentinha. E você já vai ver por que eu estou dizendo isso. Bom, e aí a história continua dizendo que se eles não se dobrassem, ninguém se dobrasse, haveria punições para o que acontecesse. Então, eu vou cortando alguns versículos e vou caminhando com vocês, porque é longo, então eu vou apresentando esse texto de uma maneira mais completa. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. É um movimento manada, é o inconsciente coletivo, é a cultura do pecado, é esse movimento onde as pessoas fazem todas juntas, como se fosse uma coreografia satânica e diabólica, onde elas negociam seus principais valores para terem algum tipo de alívio provisório. É aquele negócio dizendo, vamos fazer então. E eu vejo nesse efeito manada o tempo todo a gente sendo envolvido por ele. A gente tem que pensar como os outros pensam, a gente tem que vestir como os outros vestem, a gente tem que falar como os outros falam, porque senão a gente não aceita no grupo. Senão a gente vai sofrer algum tipo de reprimenda, repressão por causa disso. E o efeito manada tem dois tipos de pessoas, os covardes e os ignorantes. Os covardes são aqueles que sabem que estão fazendo bobagem, mas não têm coragem de dizer isso. Você senta com uma mocinha de 14 anos de idade, que está ficando com um monte de menino, que está tendo agora o seu nome já totalmente depravado na boca da molecada, e você diz para ela assim, você é uma princesa de Deus. Eu costumo dizer para elas, você é uma Barbie de Jesus. Olha que coisa linda que Deus fez você, se dando, se entregando, se oferecendo, como se fosse um objeto a ser conquistado. Por que você está fazendo isso? Pastor, eu sei, eu fui no retiro, eu fui não sei onde, não sei o quê, mas acontece que eu estou assim, minhas amigas, covarde. É duro você falar para uma criança de 14 anos que ela é covarde, mas é. É como aquele cara que não consegue dizer não e está sempre ali de volta ao erro. E você o chama, e você o esclarece, e o cara é esclarecido, ele não é burro, ele não é ignorante, mas está lá, ele está lá. É covarde para dizer não. É covarde para falar, chega, dessa pessoa eu não me aproximo mais, dessa atitude eu não me comprometo mais, esse comportamento não me pertence mais. É gente que sabe que está errado e continua na covardia do erro, porque não tem coragem suficiente para dar um passo atrás e sofrer o sacrifício de ser jogado na fornalha. Porque vai para a fornalha, irmãos. Isso aí é óbvio. Escuta o que eu estou dizendo. Quem não se dobra a esse mundo, quem não se rende a essa estátua promíscua de Nabucodonosor do século 21, esse mundanismo, vai para a fornalha, irmãos. Prepara aí teu coração. E os ignorantes. Bom, tem os covardes que sabem que estão errados e não voltam. E os ignorantes, perdão, que não sabem de nada. E os ignorantes que não sabem de nada, que estão ali andando de acordo com a maré e não têm consciência do erro, do tropeço, da tragédia que eles estão construindo na sua vida. E nós vamos ver esse efeito manada logo em seguida. Faz a estátua, se dobra a estátua e... Você já percebeu? Esses dias fizeram uma pegadinha, a pessoa chegava num lugar e estava todo mundo em pé no lugar, e todos eram atores, apenas um era a pessoa que ia receber a trollagem, uma pegadinha. Aí estava todo mundo, de repente todo mundo sentava, ela ficava sozinha lá, ela, deixa eu sentar também. Então, é o efeito
manipulação de massa. Então a gente vai de acordo com o time que está ganhando, a gente joga do lado que está vencendo. Irmãos, isso é atitude de ou covarde ou ignorante. Se você não é dono das suas próprias escolhas, e você está fazendo escolha baseado no que esse mundo oferece, ou que os seus amigos dizem, ou que as pessoas vão dizer sobre você, um dos dois: ou você sabe que está errado e não tem coragem de mudar, ou você não sabe que está errado e é um completo ignorante, está nas trevas e na escuridão ainda. Difícil ouvir isso, difícil saber disso, difícil quando eu descobri isso sobre a minha vida. E todas as vezes quando eu tenho que encarar essa realidade ainda na minha vida, eu tenho que perguntar: Deus, eu estou sendo ignorante ou estou sendo covarde diante disso? Mas eu preciso compartilhar isso com você. Eu não posso deixar você sair daqui essa noite, desligar essa internet e falar: não, é o seguinte, eu estou sofrendo uma pequena perseguição. Não é perseguição, é Nabucodonosor jogando você na fornalha. É isso que acontece com quem não dança conforme a música desse mundo que ele, o próprio Nabucodonosor e a sua estrutura ainda manipulam. E o texto continua dizendo então, no versículo 8: nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Aí eu vou pular alguns versículos. Por quê? Eles chegaram para o rei Nabucodonosor e falaram assim: Senhor rei, nós estamos aqui porque nós somos os seus informantes. Há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Ou seja, a massa não consegue compreender os diferentes. A massa não consegue tolerar a diferença. Esse discurso de tolerância religiosa, irmãos, isso aí na verdade é uma grande piada dos nossos dias. Para qualquer lugar que você for aí, não tem tolerância religiosa contra cristão, porque você pode ser qualquer coisa. Você pode ser umbandista, espiritista, você pode ser orixá, você pode ser da religião oriental, seixonês, você pode ser qualquer coisa. Mas se você falar que você é evangélico, numa universidade, por exemplo, você é motivo de piada. Porque não pode ser diferente. Você tem que andar de acordo com a massa. E ali, os poucos diferentes sofreram logo imediatamente a repressão. Olha aí, seu rei, olha o Sadraque, Mesaque e Abidnego, o que eles estão fazendo aí? Eles não adoram os teus deuses e nem a imagem de ouro que mandaste erguer. Então Nabucodonosor ficou louco e canalizou toda a sua fúria contra aqueles 3 jovens que não se dobraram. E aí ele conversou e chamou esses 3 jovens e falou: o que vocês estão fazendo? Por que vocês não estão se dobrando diante da minha imagem? Versículo de número 15: se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Para com isso. Você já ouviu isso essa semana, não ouviu? Não é atual, irmãos, a Bíblia. Vai ser melhor para você. Não, se você for por esse caminho, não, aquilo lá é fornalha. Não, sai da fornalha. Esse é o caminho. Ele adora dar conselhos. Como se ele tivesse compadecido daqueles 3 jovens, dizendo: oi, eu estou com uma pena de vocês. Não, eu quero matar, eu quero roubar, destruir, eu quero destruir a sua história. Mas vocês têm que se dobrar diante da minha imagem. Eu tenho que fazer que tudo está certo. É exatamente assim que a gente vive nesse mundo oprimido, irmãos, por todos os lados. Como mãe, como marido, como filho, você tem sofrido as reprimendas de um mundo que diz: assim é melhor para você. Se você fosse mais descolada, né? Não, se você fosse na academia, não que isso seja ruim, mas assim, se você fosse na academia, alguém mais se interessaria por você. E se interessou pelo seu corpo e não por você, já começou errado. Não, que se você, cara, fosse um pouquinho mais agressivo, sabe? Você tem que ser mais agressivo, ser muito bonzinho no meio comercial. Não dá para ser. O mundo é selvagem. O mercado é uma selva. Não, se você, entendeu? Assim, ser muito santinha, não ser muito quadradinho, para com isso. Vai ser melhor para você. Se livra disso de uma vez por todas. E só pode ser, irmãos, só pode ser uma cegueira espiritual para a gente atender esses conselhos. Só pode ser uma cegueira espiritual para a gente ser levado a ouvir essa voz e dizer: é verdade. Eu vou negar o que é mais importante para mim, o que é mais produtivo para mim, o que é mais frutífero para mim, o que é mais bênção para mim, o que é mais vida para mim, por aquilo que é mais lixo para mim, por aquilo que é mais destruição para mim, por aquilo que é mais miséria para mim. E estou fazendo de conta que eu fiz a melhor escolha da vida. Olha onde você chegou. Quem mais vai precisar falar isso para você?
Olha onde você chegou. Está no fundo do poço, querendo achar um lugar para escapar. E está querendo dizer que fez a escolha certa. Não, eu devia ter feito, era a melhor coisa. Não é, você acabou com a sua casa, acabou com a sua família, destruiu sua moralidade, destruiu os sonhos de Deus para você. Você tinha o melhor da promessa de Deus no seu coração e foi deitar no chiqueiro. E quer dar justificativa para isso. Perdão por exaltação, mas eu não sei para quem que eu estou falando isso. Mas você sabe. Porque se dobrou, se curvou. Porque escutou o conselho dizendo: é melhor agora, é melhor fazer isso. Olha onde você chegou. E querendo dar justificativa ainda que está tudo bem. E logo em seguida então, ele olha para aqueles jovens e faz a proposta final. Versículo de número 16. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. E é verdade. Que Deus? Nabucodonosor não conhece o verdadeiro Deus, ele só conhece uma mentira de Deus. Ele conhece os deusinhos dele, que ele chama de panteão babilônico, mesopotâmico. Ele conhece aqueles deusinhos que ele trouxe da Síria, que não tem poder, que são imagens de escultura, que não tem autoridade, que são pedaços de pedra e de pau. São aqueles deusinhos que foram criados pela religiosidade humana para satisfazer alguns poucos egos ensimesmados. Não, irmãos, o Nabucodonosor não sabe nada sobre Deus. Ele diz: olha, se eu jogar vocês na fornalha, eu não conheço nenhum Deus que poderia fazer a diferença na sua vida. Não conheço, e ele está certo, ele não conhecia, porque ele não conhecia o Todo-Poderoso, ele não conhecia o Deus que pode colocar a mão e fazer o impossível. Assim como as pessoas dizem para nós: olha, eu acho que agora não tem mais chance para você. Pois é, para essa pessoa que não conhece o nosso Deus, ela pode até dizer isso, e ela tem razão em dizer isso, mas para nós que conhecemos o nosso Deus, não há impossíveis para Ele, não há portas fechadas para Ele, não há soluções que Ele não possa achar em nossos mais cruéis problemas. Não há nada que esse Deus não possa fazer, irmãos. Não há. E os outros estão com razão em dizer que ele não pode, porque ainda não conhece. Agora você que o conhece, você que o provou, você que o experimentou, você que sabe quem ele é, dizer que ele não pode, isso é covardia. Porque ele pode. Ele pode mudar casamentos, ele pode mudar sua história, ele pode tirar seus hábitos, ele pode restaurar a sua história, ele pode mudar a sua vida, ele pode trazer seus filhos de volta, ele pode curar seu corpo, ele pode todas as coisas. Só o Nabucodonosor, esse mundo, essa falsa religiosidade, e os incrédulos que não sabem disso. E eu não quero fazer parte desse grupo. Eu quero estar do lado daqueles que creem, que esperam e que confiam no poder de Deus. E esse texto mostra isso. Quem é que vai te livrar? Quem é? Quem? O Sadraque, Mesaque e Abednego tem resposta na ponta da língua. Mas antes eles têm que falar uma coisa muito interessante para o Nabucodonosor. Então eles responderam ao rei: ah, Nabucodonosor, a gente não precisa se defender diante de ti. A gente não precisa ir para o fórum, não. Eu não vou apelar na segunda instância, não. Desnecessário. Eu não vou articular poderes políticos para configurar o meu favor. Não, Nabucodonosor, eu não vou apelar à nossa santidade, à nossa fé. Não, Nabucodonosor, eu não vou usar dos meus recursos e influências para poder. A gente não precisa se defender diante de ti. Irmãos, que é isso? Os caras vão ser mortos. Os caras estão prontos para ir para uma fornalha. E Deus... E eles estão ali dizendo assim: não, a gente não precisa de defesa nenhuma, a gente não precisa de advogado. É mais ou menos aquele negócio: você tem direito ao seu advogado, tem direito de permanecer calado. Eles falam assim: a gente quer ficar calado sem advogado. Irmãos, que é isso? Isso é fé. Isso é firmeza, isso é posição, e não é fácil tomar uma atitude dessa. Mas eu só sei que eles conseguiram tomar essa atitude pelo versículo seguinte, porque eles acreditavam em duas coisas que nós estamos abrindo mão na nossa fé cristã, irmãos. Eles acreditavam em duas coisas que nós estamos negociando por uma religião mentirosa, enganosa e de aparências dos nossos dias. Eles acreditavam em duas coisas que há muito tempo nós deixamos de cultivar na nossa vida. Olha o que eles acreditavam. Eles falam para o Nabucodonosor: não precisa de advogado, por quê? Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das mãos, ó rei, das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba o rei que nós não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Quais são as duas coisas que eles acreditam aqui? Primeiro, no poder de Deus. Deus pode livrar a gente da fornalha. Deus pode mudar a sua história. Deus pode transformar a sua vida. Deus pode te tirar da fornalha. Deus pode realizar um milagre. É acreditar no poder de Deus. E o segundo, na soberania de Deus.
Eles falam, mas se o Senhor não quiser tirar da fornalha, a gente se submete mesmo assim. A gente não vai fazer negociação só porque Deus não quis tirar a gente da fornalha, só porque o pé ficou mais quente, só porque a situação ficou mais calorosa. Não, a gente não vai negociar. Poder de Deus e soberania de Deus andam juntos na vida do crente. Eu sei que Deus pode fazer, mas se Ele não faz, Ele é soberano. Eu sei que Deus poderia dar saúde ao meu amigo Sr. Mazini naquele leito de enfermidade, mas Deus não o deu e Deus o levou. Mas Deus é soberano. Eu sei que Deus tem toda a autoridade no céu e na terra para dar uma palavra e acabar com tudo isso, até com essa pandemia. Mas se Ele não fez, é porque Ele é soberano. Deus não está sendo pego de surpresa, Deus não está sendo pego desprevenido. Deus tem o governo do mundo, Ele é soberano. Ele tem o governo do mundo, Ele é soberano. Eu preciso acreditar tanto no seu poder, como na sua soberania. E isso traz paz ao nosso coração. E aí vem o grande finale. O grande finale é o que acontece com todas as pessoas que ofendem Nabucodonosor. O grande finale é o que acontece com todas as pessoas que vão na contramão desse mundo e acham que vão ficar ilesos. Olha lá, Nabucodonosor ficou furioso, como esse mundo está furioso com você, por você estar aqui essa noite, ou por você ter ligado esse vídeo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou, ficou tão furioso com eles que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais. Você achou que o chumbo era grosso quando você viesse nessa igreja a primeira vez? Eu digo para você que ele é 7 vezes mais grosso. Se você achou que ia ser difícil manter a sua fé em Deus na universidade, no seu trabalho, no meio da sua família incrédula, com aquele cunhado que tira sarro de todo mundo que é crente, pois eu digo para você que na fornalha é 7 vezes mais. Prepara aí, hein? Eu não posso ficar detalhando esses fatos, mas prepara seu coração, porque a fornalha é quente e é 7 vezes mais. Pastor, a minha luta está grande. Prepara, porque ela é maior ainda para quem quer servir a Deus. Então ela foi aquecida tanto, mais do que o costume. Versículo 20. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e atirassem na fornalha em chamas. E então finaliza a história. A ordem do rei era tão urgente, a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados. As chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Enfim, acabou. É isso que acontece com quem quer servir a Deus. Já era. É por isso que a gente não pode pregar o evangelho só metade dele e não parte dele, porque a gente às vezes perde o mais importante. Às vezes não, a gente perde. O evangelho tem que ser pregado por completo. Assim como a palavra de Deus por completo. Essa história não para aí. Poderia parar com os jovens mortos na fornalha, mas o texto continua. E aí o texto diz assim: logo depois que o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens que nós lançamos ali e que amarramos e atiramos no fogo? E os soldados responderam: sim, ó rei. O negócio está ficando estranho aqui. O Nabucodonosor está perturbado. Pois é, pessoal, a palavra de Deus diz que os que vivem de acordo com a palavra perturbam esse mundo. A gente não é um estalinho de bombinha de festa junina que a gente faz tec. Irmãos, quem crê em Jesus é uma bomba nuclear, no bom sentido, que explode amor, que explode graça, que explode encorajamento, que explode bênçãos, que explode denúncias, que explode anúncios do poder de Deus. E trouxe um desconforto a Nabucodonosor. Não estou entendendo, e esse mundo não entende mesmo o que acontece com a gente. Ninguém consegue entender. E ele diz o seguinte: peraí, o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens. Tinha 3, os 4 estão desamarrados, estão ilesos, andando pelo fogo, e o 4 se parece com um dos filhos dos deuses. Irmãos, parece que Deus estava presente. Parece. Não parece não. Deus estava presente. Tem gente que olha na sua vida assim: parece que você tem Deus. Não parece não. Eu tenho Deus. Não, parece que Deus está ao seu lado. Não só é Deus que está ao meu lado, eu estou ao lado dele, sofrendo as bênçãos que ele tem para me dar e recebendo tudo isso de alegria.
Parece que Deus tem uma predileção por você. Não é que Deus tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos íntimos e eu sou íntimo do Pai. Parece, irmãos. Mas não parece não, é verdade. Você é uma bênção. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem uma bênção para te entregar. Deus tem uma história para restaurar. Não parece que Deus quer fazer algo na sua vida essa noite. Não parece que Ele está nesse lugar. Não parece que Ele está fazendo algo em nosso meio. Ele está fazendo, Ele está aqui, Ele está movendo. E você crê nisso? Ele está, não parece que Ele está, irmãos. E dá a impressão que às vezes as pessoas vêm ao culto parecendo que Ele está aqui. Meu Deus. Oh Deus, se abra o céu. Deixa eu ver aqui. Não, para você, Deus só parece que está aqui. Mas tem gente que está sedento, tem gente que está pedindo, tem gente que quer mais, tem gente que fala, eu sei que Ele está aqui, eu não vou perder a oportunidade de mudar minha vida, de agarrar na presença dEle, de agarrar esse anjo e falar, Senhor, me dá a tua bênção, e eu não vou embora daqui enquanto não receber. Não parece que Deus está movendo, irmãos. Deus está, Deus é e Deus está fazendo. E se você não gosta de empolgação, talvez aqui não seja o seu lugar. Porque não tem como empolgar diante de uma palavra tão poderosa essa ao nosso coração, irmãos. Não tem como nosso coração queimar diante do que Deus está revelando para que a nossa vida tem mudança, nossa vida tem história para ser restaurada. Deus tem algo para fazer. E então o Nabucodonosor fala, peraí, chama os caras de fora, chama os caras de novo, chama. Só que eles saem. Quando eles saem, não sai 4, sai 3 de novo. E aí o rei vai conversar com elas. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e falou, Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Opa, esse mundo está respeitando mais você, não é verdade? Não fala isso perto dele porque ele é um homem de Deus. Olha, não liga esse som porque ela é uma mulher de Deus. Não faz isso com os filhos dele porque eles são homens e mulheres de Deus. Não faça isso com meus filhos porque eles são promessa de Deus. Começa a respeitar o mundo que Deus criou para mim, não o seu mundo podre. Respeita. Os servos do Deus Altíssimo. Os servos do Deus Altíssimo. Saiam, venham daqui. Abaixou a bola, né, Nabucodonosor? É melhor pensar o que você vai falar sobre um homem de Deus. É melhor você pensar o que vai falar sobre uma mulher de Deus. É melhor você pensar o que você vai fazer com um homem ou mulher de Deus. Porque é provável que você fale assim, servo do Deus Altíssimo, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Aí vem uma coisa interessante, porque os sátrapas, os prefeitos, os governadores se amontoaram ao redor deles e começaram a pegar na roupa, e começaram a palpar, e olha lá, os prefeitos, governadores, conselheiros se ajuntaram em torno deles, comprovando que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Irmãos, vamos ficar um pouquinho mais pentecostal aqui agora, não tem jeito. Oh meu Deus do céu, Deus não me livra do fogo, Deus não me livra da prova, Deus não me livra da fornalha, mas Ele me livra de ser lesado por Ele. Deus me livra da dor da fornalha, Deus me livra do dano da fornalha. Ele está comigo, Ele me protege. Não fica com cheiro de fumaça, não desgastam as minhas sandálias quando eu passo pelo deserto, não submerjo nas águas quando passo pelos rios, porque Ele está comigo. E eu não fico com medo no vale da sombra da morte, porque o meu pastor está ao meu lado. Irmãos, é hora do nosso coração pentecostalizar e falar, Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Você está falando, Deus não está comigo porque eu estou na prova. Não, irmãos, Ele não libera a gente da prova, não. Ele não protege a gente da fornalha, não. A gente vai para dentro da fornalha, mas Ele livra a gente do dano que a fornalha causa, da morte que a fornalha causa, e tira você de lá com vida, para que alguma coisa aconteça no pós-fornalha. E sabe o que acontece? Olha o que acontece. É para isso que Deus deixa a gente ir para a fornalha. Então disse Nabucodonosor, louvado seja o Deus. Olha como mudou. O meu Deus, servos do Deus Altíssimo, louvado seja Deus, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, e eles confiaram nele. Desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas. Não negociaram sua firmeza de fé. Não fizeram mercadoria com as suas crenças, preferindo abrir mão das suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Então o Nabucodonosor faz assim, por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, irmãos, eu não vou conseguir terminar a mensagem hoje não, meu Deus,
Olha o que Deus está fazendo na nossa vida, irmãos. Olha o que Ele quer fazer. Eu olho para a minha história, irmãos. Eu só tenho 21 anos de convertido. Eu queria ter muito mais, porque eu tenho 37 anos. Mas eu vejo o que Deus fez nisso. Como Ele mudou decretos na minha vida, irmãos. Oh, meu Deus, você disse que você não tem solução. Você disse que a sua história não tem mais alternativa. Olha os decretos que lançaram sobre você. Olha os decretos que jogaram sobre a sua infância, sobre os seus sonhos. Olha o que fizeram com a sua imagem. Decretos bestiais, deformadores, dizendo que você não é, que você não pode, que você fez, que você é culpada. Nabucodonosor tinha um decreto: vão se prostrar diante da minha imagem. Por isso o decreto agora, ele mudou o decreto, irmãos. Ele mudou o decreto. Ele mudou o decreto. Decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, deixa eu voltar aqui. Seus servos, eles confiaram nele. Desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto a Deus. Vou voltar aqui. Por isso é o decreto: que sejam transformadas casas daqueles em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Opa, agora eu descobri quem é esse Deus. E agora é hora de mudar decretos. Deus está falando ao meu coração essa noite que Deus te posicionou no lugar que você está, para você mudar decretos. O Nabucodonosor já deu um decreto naquela casa onde você trabalha. Deus plantou você lá, não é para faxinar, para limpar, para tirar pó. Meu Deus do céu. Deus colocou você lá, minha irmã, para você mudar o decreto daquela família de morte, que estão indo para o inferno, eles estão acabando com a vida deles. Deus mudou, colocou você lá para você mudar decreto. É uma fornalha. Você pensou em pedir demissão essa semana, você falou: eu não consigo trabalhar nesse lugar, e Deus está dizendo para você: muda decreto naquele lugar. Muda decretos naquele lugar. Você não é alguém que anda segundo o curso desse mundo. Você não é alguém que anda de acordo com a maneira dessa terra. Você é um transformador de decretos. Você inverte a ordem, porque Deus te deu poder para mudar decretos de Nabucodonosor, que estão por aí matando, humilhando, injustiçando, machucando, ferindo, roubando, destruindo vida de gente decente, honesta, e que Deus tem um propósito. Mude o decreto da sua vida. Mude o decreto na sua história e seja um transformador de decretos na sua vida. Seja um transformador de decretos. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa mudar. Não há nenhuma história que Deus não possa recobrar e trazer para você transformado e dizer: está aqui a sua fornalha. Hoje ela resulta em glória a Deus, porque até o Nabucodonosor caiu de joelho para declarar que eu sou o Senhor. Não é para você se vingar, não é para você ser melhor que o outro, não é para você tirar proveito e benefício, não é para alguém te honrar e bater palmas para você, é para as pessoas dizerem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu não conhecia esse Deus, mas esse Deus que essa pessoa trouxe no meio da fornalha ardente, é o Deus que eu quero declarar. Só Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor. E então a história termina. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque, Abednego, as melhores posições na província da Babilônia. Deus proverá, Deus promoverá. Eu não sei quanta humilhação você tem sofrido, eu não sei quantas dores você tem passado, mas se você pular na fornalha e falar: Senhor, é por a sua causa e para a sua glória, eis-me aqui, Senhor. Deus vai promover você, irmãos. Deus vai promover você, minha irmã. Não é para a sua glória, nem para você se vingar ou dizer: olha onde eu estou. Não é para você cantar sabor de mel, essa música herética e destrutiva da palavra de Deus. Quem te viu passar da prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Tipo assim: toma, vai, toma, olha onde eu estou agora. Não, Deus não faz isso. Deus exalta o humilde para glorificar o nome dele. E se você se submeter à fornalha, Deus vai honrar o seu nome, Deus vai honrar a sua história. E sabe o que vai acontecer com a sua história, com o seu nome? Eles vão glorificar ao Deus que as pessoas vão dizer: esse Deus é poderoso, é maravilhoso. E esqueçam as estátuas, fujam de Nabucodonosor, porque só o Senhor é Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos fazer isso? Vamos ficar em pé? Convidar o grupo de louvor que vem aqui, a equipe de intercessão.
A palavra para você essa noite é: não faça concessão. Demonstrações de firmeza são seguidas de grandes recompensas. Deus vai honrar você. Não remova sua posição em Deus. Não negocie o melhor que Deus já prometeu ao seu coração. Está bem aí. Só não abra concessões. Não faça exceções, porque Deus tem algo maravilhoso para você. Enquanto cantarmos essa canção, eu quero convidar você, da maneira como nós fazemos. Nós vamos, é o que podemos fazer na pandemia, orar com você à distância. E você vai passar pelo corredor conosco, que nós estaremos com as mãos estendidas nesse lugar. Como nós vamos fazer? Nós saímos por aquele corredor lá atrás, passamos pelo centro e voltamos pelo último corredor, para que você passe pela intercessão de todos os nossos irmãos e irmãs que estarão aqui à frente. Nós estaremos com a mão estendida dizendo: Senhor, mova sobre a vida dessa pessoa. Deus, tira ela da fornalha ilesa, sem dores. Tira ela de lá sem danos. Nós estaremos orando pela você, pelo seu coração. Você vai sair pelo corredor daquele lado, e o pessoal que está aqui vai aguardar, ou pode ir indo, se deslocando, e nós vamos fazendo isso, voltando pelo corredor e voltando para os nossos assentos, adorando ao Senhor, declarando que há um outro na fornalha. A gente não está sozinho lá. Essa é a razão da nossa roupa não ser chamuscada, a gente não ficar com cheiro de fumaça, e a gente sair de lá para glorificar o nome de Deus. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode sair do seu lugar e vir receber a oração nesse momento de intercessão em nome de Jesus. Se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Pecado vai me escravizar. Se eu tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. 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 Vejo sua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço Essa palavra, quando alto receba essa palavra, presença está. escute isso. Sobre os meus Veja Deus agindo, as muralhas veja Deus mudando. caem, nada nos
Esse é o nome dessa noite. O que é e pra sempre será. Ele deixou o céu e veio nessa fornalha chamada mundo, Mesmo que não saiba, para andar com você e para andar comigo. O nome dele é Jesus. eu sei Isso é evangelho. estarei. É o Deus que anda na fornalha. É o Deus que está conosco. Eu sei É o Deus que fica comigo e com você. haverá outro na fornalha. Sempre, sempre. Andando junto a mim, haverá outro em meio às águas, Fazendo o mar. se abrir. E ele vai se abrir. Se preciso Esse é o Deus. ser lembrado, com ponto és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua Você vê? luz sobre as pedras. Você vê isso? Todo mal se rende a ti. Ouço fugir, ando alto, tua presença está aqui. Sinto o chão, a presença de Deus. As muralhas vão cair. Nada, nada, absolutamente nada. Ele está. E esse nome é lindo. Esse é o nome de Jesus, que nós cantamos e declaramos: ó quão lindo esse nome é. Esse é o nome que nós cantamos aqui, porque não há outro. Ele deixou o céu e veio pisar nessa fornalha. Você não está sozinho. Você não está sozinho, meu amigo. Esse nome está aqui. O véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu, te adora, Esse nome, proclama tua glória. é só esse nome que nós glorificamos. Ressuscitar. Só o nome dele há poder. Só no nome dele há cura. Se você veio procurar na igreja, você não achou. Se você veio procurar no pastor, você não achou. Se você veio procurar na religião, você não achou. É nesse nome. É nesse nome. É nesse nome. Acima de todo nome estás. A morte venceste. Declare isso essa noite. Vento rompeste. Eu creio nas promessas desse Deus que está vivo. Eu creio na presença desse Deus que não nos deixa e nem nos abandona. Eu creio, Deus, que o Senhor está conosco em meio a essa solidão, angústia e aflição. E eu creio que todo o céu declara a glória, o poder. E diz que teu é o reino, e diz que o teu poder, e que o Senhor é invencível, e não há Deus como o Senhor. Aleluia! Só Deus, só Deus. Que nome é esse? Poderoso. No nome de Jesus. Cadeias se quebram, portas se abrem, mortos ressuscitam. No nome de Jesus. Mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável,
tua bênção. Manifesta a sua glória. E que essa semana seja semana de bênção, vitória, nesse nome, acima de todo nome, o nome todo poderoso, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, maior e mais forte e mais poderoso. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome. Ao nome de Jesus, vamos dar uma linda salva de palmas. Jesus, nós te amamos. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Anima-nos, conforta-nos, confronta-nos e nos leva a viver o melhor do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus.